A pergunta que nos vem é, tá bom, ele ficou cansado, com sono, mas qual que foi o gatilho? O que causou o cansaço nele? Foi o diabo, de novo eu te pergunto? Não, o texto responde, foi porque Paulo se alongou na sua fala. Foi porque a pregação durou mais do que o Eutico imaginava. Durou mais do que o Eutico estava preparado. Durou mais do que o Eutico podia suportar, meus irmãos. É prático assim. E é assustador pensar que alguém dormiu na pregação de Paulo. Quando eu leio esse texto, eu fico até mais calmo. Quando eu vejo alguns dormindo na minha. Porque se dormiu na de Paulo, quem sou eu para não dormir na minha? Mas como que eu aplico esse texto? Se o problema não foi a distração, se o problema não foi porque ele ficou olhando para fora, estava com o pé na igreja, o pé no mundo, como que eu aplico isso para nós hoje, em 2021, no meio de uma pandemia? O que esse texto comunica com a gente? Preste atenção para você não perder. Eutico caiu por quê? Por causa das circunstâncias. Sono, cansaço, sermão longo. Ou seja, a queda de Eutico foi a soma de acontecimentos. A soma de acontecimentos que se prolongou. Talvez pensando em nós na circunstância de Eutico, muitas pessoas estão vivendo circunstâncias, causas, que vão desgastando. Talvez como o discurso de Paulo, que durou mais do que se imaginava. Os problemas que a gente enfrenta estão durando mais do que a gente imagina. Talvez como o discurso de Paulo, de que se prolongou. Os problemas que enfrentamos estão durando mais do que a gente planejou. Mas esse texto mostra para nós que existem circunstâncias que podem ultrapassar o limite, que podem ir além do que a gente imagina. E você não está preparado para tanto. Quem sabe, pode ser na sua casa, pode ser na sua família. Quem sabe pode ser um desemprego, uma enfermidade, a solidão, a injustiça, a depressão, uma situação no trabalho, uma situação na igreja, alguma coisa que estava nos seus planos, alguma coisa que você projetou, não, até aqui eu suporto, até aqui eu vou dar conta, mas de repente aquela situação está prolongando mais, está durando mais, e você está perdendo as forças, o seu olho está ficando pesado, o seu corpo está perdendo a força, você está correndo o risco de cair. Meus queridos, situações que vão se prolongando, derrubam os Eúticos. Você pode até estar de pé, respirando, andando e falando, mas quem sabe como Eutico você já está morto, porque você já caiu, porque a circunstância prolongou mais do que você planejou. Meus amados, talvez você seja o Eutico aqui nessa noite, cansado com as circunstâncias e os sofrimentos. Talvez, meus irmãos, a circunstância está prolongando mais do que as suas forças suportam. Talvez, meus amados irmãos, seja o luto, a enfermidade, talvez seja algo que te pressiona e que você disse assim, Deus, até aqui eu aguento. Só que de repente passou do que você aguentava. Como a igreja de Troade, e como o apóstolo Paulo fez, nós estamos aqui para liberar sobre você uma palavra de ressurreição, de vida, de graça, para que você saia daqui consolado, como eles saíram naquela noite.